Olá, tudo bem? O que você pensa a respeito do mundo? Para você, o mundo é algo que está sob o governo de alguém? Ou o mundo seria como um trem, o metrô, um ônibus ou um carro que sai trafegando sem motorista, sem ninguém ter nem ideia para onde ele vai, nem o que vai acontecer na próxima esquina, por exemplo? Há muita gente que pensa o mundo dessa maneira, que o mundo estaria entregue a si mesmo, não só a Terra, não só a vida humana, mas o próprio universo. A sétima questão do breve catecismo trata deste assunto quando aborda os decretos de Deus. Esse é um assunto muito sério e não é pacífico dentro da comunidade cristã. Há pessoas que pensam diferente de nós, reformados, nessa questão. Os decretos de Deus, quais são? Essa é a sétima questão, é a sétima pergunta do catecismo, e assim vem a resposta. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. O conceito bíblico a respeito dessa questão é de que Deus preordenou tudo o que vai acontecer. E a Bíblia é farta nessa questão em afirmar esse nosso pensamento. Por exemplo, nós ouvimos da própria boca do Senhor Jesus Cristo, está registrado nos Evangelhos, que não cai nem sequer um fio de cabelo de nossa cabeça sem que seja do conhecimento de Deus. Mais do que isso, sem que tenha sido pré-ordenado por Deus. Como eu falei, essa é uma questão que dá margem para uma longa discussão, para um grande debate, mas é uma questão bíblica, está fundamentada na Escritura. Ela caminha paralelamente com a vontade humana, com a liberdade humana. Nós somos livres para tomar decisões, muito embora Deus tenha os seus decretos a respeito de nossa vida, de nosso propósito, de tudo aquilo que nós fazemos. É o que nós chamamos em teologia de paradoxo. Você tem aqui os decretos de Deus, a vontade de Deus preordenando tudo o que vai acontecer, mas aqui, paralelamente, você tem a vontade humana, a livre agência humana, ou seja, o fato de você poder tomar decisões. Vamos pegar aqui, para apimentar a nossa conversa, o caso de Judas Iscariotes. Bom, estava já decretado por Deus, antes da fundação do mundo, que o Senhor Jesus Cristo viria como Salvador, que ele viveria aqui na terra, seria filho da Virgem Maria, nasceria em nasceria em Belém, cidade de Davi, aí sim, Davi entra nessa história, seria da descendência de Davi, filho de uma virgem, seria criado em Nazaré, teria toda aquela vida, seria, por fim, entregue por um dos seus amigos às mãos dos seus inimigos, seria condenado, morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Bom, então você diz, quer dizer que se já estava preordenado, Judas não fez outra coisa senão cumprir o propósito de Deus. Sim, isso é verdade. Mas é verdade também que Judas foi livre, digamos assim, para tomar aquela decisão, para naquela noite procurar o Sinédrio e negociar a vida de Jesus Cristo, mais especificamente a sua morte, por 30 moedas e entregá-lo às mãos dos seus inimigos. Judas tomou aquela decisão livremente, ele foi pelos próprios pés, foi a própria boca dele que falou, que entregou, que sugeriu aos sacerdotes, aos dirigentes do templo, inclusive dizendo onde o Senhor Jesus estaria aquela noite. Então, os decretos de Deus, embora Deus tenha preordenado tudo, a natureza e o mundo e o ser humano, nós temos leis, temos vontades, temos decisões a serem tomadas e respondemos e somos responsáveis por nossas decisões. No entanto, o mundo está governado por Deus, é assim que nós cremos, o mundo é governado por Deus, foi preordenado por Deus, nós não estamos à deriva, nós não estamos numa espaçonave pelo espaço sideral, sem controle, sem um piloto, sem uma torre de comando.
falando. Nós estamos sob a autoridade de Deus, sob o governo de Deus, e os decretos de Deus, então, pré-ordenaram tudo o que já aconteceu, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer ainda nos dias futuros. Não é fácil, principalmente de aceitar essa questão para quem não tem familiaridade ainda com a Bíblia e com a maneira como nós, reformados, analisamos e interpretamos essas questões que estão profundamente fundamentadas na Sagrada Escritura. Esses são os decretos de Deus em linhas muito gerais, mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, você pode pesquisar. A própria internet, há muita informação segura de bons teólogos que aprofundam esse assunto sobre os decretos de Deus. E eu quero convidar você para conhecer, mergulhar e se aprofundar neste assunto. Claro, aqui no Breve Catecismo ele é breve mesmo. Eu solto apenas uma pequena informação para que a partir daí você possa traçar os seus próprios caminhos. Mesmo pequeno esse espaço, se você gostou, por favor, curta esse vídeo, comente. O seu comentário é sempre muito importante. Eu dou sempre uma atenção pessoal. Sou eu que acompanho esse site, sou eu que acompanho esse perfil, não é terceirizado, digamos assim, não é uma outra pessoa que responde, sou eu mesmo. E mais do que isso, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você quer que também fiquem informadas a respeito deste e de outros assuntos. A gente se encontra.